Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciante. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Imagina só, daqui a pouco tempo, a gente se deparar com um anúncio mais ou menos assim. Pois é, esse anúncio não é de verdade. Ainda. Mas a real é que o futuro que ele mostra está batendo na nossa porta. E bem mais rápido do que a gente pensa. Sabe por quê? Por causa de uma força gigantesca que está mudando tudo. A tecnologia, que está avançando numa velocidade que a gente nunca viu antes na história. Tá, mas por que tudo está acontecendo tão rápido assim? Para a gente sacar isso, a gente precisa entender o motor por trás dessa revolução toda. É uma ideia chamada crescimento exponencial. E ela é tipo o coração de toda a tecnologia que a gente usa hoje. Isso aqui é a famosa Lei de Moore. E olha, por mais de 60 anos, essa regrinha tem sido o que move o nosso progresso para frente. Pensa assim, transistores são como se fossem os neurônios de um cérebro digital. Então, quanto mais a gente consegue colocar num chip, mais inteligente e poderoso fica o nosso computador. Para ter uma ideia, lá em 1969, o computador da Apollo, aquele que levou o homem para a Lua, tinha uns 70 mil transistores. Naquela época, era uma coisa de outro mundo, o auge da engenharia. Agora, segura essa. Um celular que está aí no seu bolso tem cerca de 20 bilhões de transistores. 20 bilhões! Isso significa que o seu celular é centenas de milhares de vezes mais potente do que a máquina que levou a humanidade para o espaço. É ou não é um negócio absurdo? E o mais impressionante é que isso cria um ciclo que não para de gerar e só acelera. Pensa comigo, mais poder de processamento leva a mais produção e a custos menores. Com a tecnologia mais barata, mais gente tem acesso, o que gera mais inovação. E essa inovação cria ainda mais poder. É uma bola de neve que só cresce. Só que tem um detalhe. Essa revolução que a gente está vivendo agora é completamente diferente de todas as outras que já rolaram na história. O que muda tudo, o que faz ela ser tão impactante, é o que ela está automatizando. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Pensa nas revoluções do passado. O tear, a linha de contagem, todas elas vieram para substituir a nossa força, os nossos músculos. Elas automatizaram o trabalho pesado e repetitivo. Agora, a revolução da inteligência artificial é diferente. Ela não está mirando nos nossos músculos, ela está mirando nas nossas mentes. E a primeira onda dessa transformação já começou, viu? Ela está atingindo em cheio os chamados trabalhos de colarinho branco. Sabe aqueles que a gente faz sentado na frente de um computador, que exigem pensar, criar, analisar? Basicamente, qualquer trampo que precise de análise de dados, pensamento lógico ou um pingo de criatividade está na mira. A gente está falando desde o programador que cria os apps que a gente usa, até o animador que faz os filmes que a gente assiste. A IA está chegando com tudo, aprendendo a fazer esse trabalho e, em muitos casos, já fazendo melhor que a gente. E sabe aquela história de, mas a IA erra ou falta o toque humano? Então, a velocidade com que ela está melhorando é assustadora. A cada ano, a qualidade do que a IA produz, seja em análise ou em criatividade, dá saltos absurdos. A questão deixou de ser se a IA vai ser melhor e passou a ser quando. Ok, enquanto a IA avança sobre os trabalhos de escritório, muita gente pensou, beleza, mas os trabalhos manuais, que precisam de mão na massa, de interagir com o mundo real, esses estão seguros. Pois é, essa segurança está com os dias contados. A robótica, agora turbinada com IA, está correndo para tirar esse atraso. E a forma como os robôs estão aprendendo é genial. Olha só o processo. As empresas colocam pessoas para controlar remotamente os robôs em lugares reais, tipo numa casa. Cada coisinha que a pessoa faz com o robô vira um dado. E esses trilhões de dados alimentam uma IA superpoderosa que, no final das contas, vai aprender a fazer tudo sozinha, sem precisar mais da pessoa. E não pense que isso é coisa de ficção científica caríssimo aí para daqui a 50 anos. Já tem robô humanoide super avançado sendo vendido por uns 16 mil dólares. É o preço de um carro popular. E a gente sabe como é tecnologia, né? O preço só vai cair. Aí vem aquele argumento, mas um médico, um psicólogo, essas profissões precisam de empatia, do lado humano, nunca serão substituídas. Será? Aqui está o pulo do gato. Para a gente gostar e confiar no robô, ele não precisa sentir nada de verdade. Ele só precisa agir como se sentisse. E agir de um jeito que convença a gente. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Agora, pensa bem nessa pergunta aqui.
Se a gente não consegue mais saber a diferença entre um humano e um robô, que diferença faz se um robô pode simular empatia, lembrar de toda a nossa vida, tratar a gente bem sempre, sem dia ruim, talvez até melhor que um humano cansado e estressado, porque a gente não ia preferir o robô? Beleza, então, quando a IA já tiver dominado o trabalho intelectual e os robôs o trabalho físico, a gente chega na fase final. A fase que vai mudar completamente o papel do ser humano na economia. E aqui tem uma sacada muito importante. O trabalho em si não vai acabar. A gente ainda vai precisar de engenharia, de medicina, de transporte. A grande questão é quem ou o que vai fazer esse trabalho. Pode ser que essas funções passem a ser executadas por uma IA ou por um robô, e não mais por uma pessoa. O ser humano pode deixar de ser a ferramenta principal para fazer as coisas acontecerem. O resultado disso na economia é óbvio, a produtividade vai explodir, vai para o espaço. Só que, se toda essa grana, toda essa riqueza ficar concentrada na mão de quem é dono dos robôs e das IAs, a desigualdade social pode virar um abismo, um negócio que a gente nunca viu antes. E claro, já tem gente pensando em soluções. Uma das mais discutidas é a Renda Básica Universal, ou RBU. A ideia é a seguinte: com a produtividade lá nas alturas, os governos arrecadariam muito mais impostos. E com essa grana, eles poderiam, teoricamente, garantir um valor mensal para todo mundo viver com dignidade, mesmo sem precisar trabalhar. Só que aí a gente entra numa questão muito mais profunda, uma questão de identidade. Pensa aí. Para muita gente, o trabalho é o que define quem elas são. Eu sou médico, eu sou engenheira. Se a gente tira a necessidade de trabalhar, quem a gente passa a ser? Como é que a gente vai encontrar nosso propósito? É claro que esse futuro não vai chegar da noite para o dia como um interruptor que a gente liga. A transição vai ser o nosso maior desafio. Mas, como em toda grande mudança, no meio do caos existem oportunidades gigantescas. Para quem souber se adaptar, claro. Isso não é papo de futuro. Já está rolando agora. As empresas estão pagando uma fortuna para quem manja de inteligência artificial. Quem sabe criar, gerenciar e usar esses sistemas está nadando em dinheiro, porque a procura por esses profissionais é absurda. E isso tudo nos leva à pergunta final, a que realmente importa. A automação em massa parece ser inevitável, é como uma força da natureza. Então, a grande questão que vai definir o nosso futuro não é se a IA vai pegar empregos. A questão é: quem vai ficar com todo o valor, com toda a riqueza imensa que a IA vai criar? A resposta para essa pergunta é o que vai dizer como será a nossa sociedade daqui para frente. Por enquanto é isso, assista a outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!